Olá pessoal, tudo bom? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre phrasal verbs, tá? Que são aquelas locuções verbais quando você tem duas ou mais palavras juntas que dão uma ideia de ação, mas se você for pegar a tradução delas ao pé da letra, elas não têm nada a ver com o português, tá? Acaba sendo umas traduções até estranhas. Você olha aquela locução no meio da frase e fala: Meu Deus do céu, o que que é isso, né? Não faz sentido eu traduzir isso aqui ao pé da letra. De fato, não faz, realmente. Tá? E são umas expressões que são bem utilizadas por eles. Muitos verbos, às vezes, os que mais dão nó na cabeça são esse tipo de verbos. E eu vou fazer uma revisãozinha rápida aqui e tentar mostrar um pouco como eles são formados. Na verdade, não tem uma regra, porque cada situação acaba variando. E dependendo da situação, dependendo do tipo de conversa, todas as circunstâncias ao redor, os phrasal verbs mudam muito. Então é interessante a gente ter uma noção de que eles existem, por que eles existem, como funcionam, para a gente poder entender ou até mesmo decorar, se caso necessário, alguns deles, tá? Vamos fazer uma revisão rápida, então, falar um pouquinho de verbos. O que são verbos? Uma definição, qual definição a gente poderia dar para os verbos, né? Os verbos eles dão ideia de ação. Ok? Então é sempre alguma palavra que vai demonstrar alguma ação, alguma atividade. E eles apresentam flexão conforme a pessoa que executa essa ação. Putz, bonita essa frase, né? Dá vontade de colocar até assim no Facebook, no Orkut. Ninguém usa mais Orkut, é verdade. Colocar no MSN, também ninguém usa mais MSN. Enfim, é uma frase muito bonita. Vamos entender essa frase. Apresentam flexão. O que é um verbo que apresenta flexão? Por exemplo, se eu digo o verbo cantar. Cantar não tem flexão, na verdade, é um verbo que está no infinitivo, né? Porque ninguém vai chegar e vai falar eu cantar, você cantar, nós cantar muito. Estranho, né? Quando eu conjugo o verbo, quando eu transformo o verbo de acordo com a pessoa que faz essa ação, eu vou adicionar uma flexão a ele. Vamos ver uns exemplos aqui. Eu brinco, ele brinca, eles brincam, nós brincamos. Ou seja, esse o, a, amos aí no final, eles indicam a flexão do verbo. Tanto que se eu sumir com esse eu, ele, eles e nós, vocês em português entendem de quem eu estou falando. Tá? Eu posso falar, por exemplo, ele brinco, nós brinco. Não, só pode ser eu brinco. Tá? Então essa é a flexão dos verbos. Se eu for passar esses verbos para o inglês, eu vou ter I play, he plays, they play, we play. Ok? Olha que interessante. Em inglês, a flexão verbal, a conjugação verbal não muda. Só, né, no caso de he, she, it, que é a terceira pessoa, onde a gente acrescenta um s no verbo, ou em casos de passado, present perfect, por aí. Só que mesmo assim, se eu tirar os sujeitos que tem aqui na frente, eu não consigo dizer quem é a pessoa que está executando a ação. Talvez eu consiga dizer na terceira pessoa, mas eu não vou saber se é he, não vou saber se é she e não vou saber se é it, ainda assim. Então ainda complica um pouco. Tá? Então por isso que a gente precisa usar os sujeitos, as pessoas, quem realiza as ações em todas as frases do inglês. Ok? Vamos ver um pouco dos adjetivos, então. O que é um adjetivo, tá? Adjetivo é uma palavra que dá característica aos sujeitos, ok? Então, se o cara é bonito, pô, bonito já é a qualidade dele, é um adjetivo. Comprei um carro feio. Feio já é uma característica também. Não é uma qualidade, porque não é uma coisa boa, mas atribui uma característica a alguma coisa. No caso, o carro, tá? E olha que legal, em inglês eles não apresentam plural. Uma coisa que realmente acho que já todo mundo percebeu, mas só ressaltando, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Cachorros grandes, meninas altas, meninos altos. Interessante. Em português, cachorro, menino e menino, nesse caso, são pessoas, são substantivos, né? Não gosto muito de falar em termos gramaticais, mas vamos lá, são substantivos. Eles têm gênero e eles têm número. Oh, bonito. O que é gênero? Gênero, masculino ou feminino. Cachorro, cachorra, menino, menina. Tá? Então, se é masculino ou feminino. Que eu vou saber usando o ou o a. Eu sei o número deles, que é singular ou plural, se pelo S no final da palavra ou não. Então, cachorro, cachorros. Menina, meninas. Menino, meninos. Ok? E as qualidades, que aqui é grande, alto e alto, elas acompanham tanto o gênero como o número do substantivo. Então, cachorros grandes. Meninas altas, meninos altos. Eu não posso falar meninos altas ou meninas altos, por exemplo. Vai ficar um absurdo, né? O cara vai estar conversando com você e falando, meu Deus, o que ele está querendo dizer, né? Passando essas frases para o inglês, como é que vão ficar então essas situações aqui? Big dogs,
tall girls, tall boys. Tá? Tem duas observações aqui, na verdade. Primeiro, que a qualidade, que é o adjetivo, sempre vai vir na frente. Big dog, tall girl, tall boys. Segundo, pode observar, dogs está no plural, girls está no plural, boys está no plural. Mas e o adjetivo antes? Eu não estou usando bigs, eu não estou usando talls, né? E outra coisa também, girl é feminino, boy é masculino. A palavra que eu uso é a mesma. Ok? Então é um detalhe aí também que a gente já veio treinando bastante com as aulas, com o passar do tempo aí, mas só ressaltando aqui também, faz essa revisãozinha, tá? E o que a gente viu um pouco na outra aula, nessa última aula, que falou aula de voz passiva, voz ativa, né? Foi locução verbal, que é duas ou mais palavras juntas que dão a ideia de ação. Colocando um exemplo simples aqui em português, eu estava indo indica uma ação. As duas palavras juntas indicam uma ação. Em inglês, I was going. Was going também, as duas palavras juntas acabam indicando uma ação. Ok?